membros da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, aos amigos que estão acompanhando essa sessão, à imprensa que todas as semanas faz a divulgação e trabalha para que essa sessão possa chegar a todos que acompanham pelas rádios de Morada Nova e, evidentemente, com isso, divulgar o trabalho que é feito aqui nesta casa. Na segunda-feira, dia 18, tive a oportunidade de estar na Assembleia Legislativa, numa audiência pública, juntamente com o presidente dessa casa, para discutir a questão do DENOX, o fortalecimento da instituição e o retorno do pagamento da Bolsa de Servidores, chamada de complementação salarial, que foi tirado pela Controladoria Geral da União no mês de março. E lá nós tivemos a oportunidade de debater e discutir com a deputada estadual Fernanda Pessoa, do PR, que foi a solicitante dessa audiência. Também com os deputados federais, Eudes Xavier e Gorete Pereira, também com o ex-diretor do DENOX, doutor Eudoro Santana, a doutora Zita Timbó, a doutora Ana Braga e o doutor Cássio Borges. E a participação de funcionários de todos os municípios de atuação do DENOX no Ceará e no Rio Grande do Norte. Uma audiência para mais de 300 pessoas, nós pudemos ver a apresentação dessa emenda pelo deputado Eudes Xavier, na medida provisória número 568/2012, que solicita a regularização, a regulamentação através do Ministério de Orçamento e Gestão, para que resolva a questão imediata dos funcionários do DENOX. Então eu gostaria que esta casa enviasse um ofício à diretoria do DENOX aqui, da fiscalização, da equipe de fiscalização do Baixo Jaguaribe, informando o apoio desta casa a esse pleito, a essa solicitação do DENOX, essa solicitação dos funcionários, para resolver a questão do retorno do pagamento da complementação salarial dos servidores, que está em média 30%. Todos os servidores tiveram esse corte dessa complementação salarial, que gira em torno de 30% em média dos salários. Então, é uma derrota muito grande e nós aqui da Câmara tenho certeza que estaremos prontos para apoiar essa situação. Colocar aqui que a professora Maria Kedma Raulino Nogueira está a ponto de fazer uma cirurgia, o valor da cirurgia é 15 mil reais, e está sendo feito o sorteio de um carneiro, e nós estamos tentando contribuir, colocar os vereadores, colocar a sociedade como um todo. As professoras Rejane e Conceição estão responsáveis, e é uma situação única, uma situação diferenciada, e nós gostaríamos, evidentemente, de passar isso e de usar aqui essa tribuna para dar essa informação. As pessoas que tiverem condição, tiverem interesse em contribuir, é muito importante comprar esses cartões, é muito importante dar essa contribuição para que essa pessoa, a Maria Kedma Raulino Nogueira, possa fazer essa cirurgia e possa, sem dúvida nenhuma, sequenciar na sua vida. Hoje eu amanheci com 2 panfletos. Um panfleto está aqui na Câmara, que coloca a foto dos vereadores, colegas vereadores da bancada de situação, a foto da secretária de Educação e do prefeito, falando sobre traição com relação à questão do magistério. Eu tirei licença do sindicato por força da lei eleitoral. Não posso aqui me pronunciar em nome da diretoria do sindicato, mas posso me pronunciar como ser humano. Da lava do sindicato, das pessoas que fazem o sindicato, em nenhum momento foi feito, discutido e nem aceito a atitude dessa natureza. Dos professores que compõem a equipe que foi feita como comissão, em nenhum momento foi bancado, patrocinado, pedido, incentivado a realização disso aí. Isso é uma afronta, é um desrespeito, isso é uma falta
até de inteligência, e nós só poderemos julgar alguém como idealizador, como feitor desta obra, se nós tivéssemos a certeza. Porque do mesmo jeito que eu não tenho certeza do dia de amanhã, eu não afirmo nada a respeito do que aconteceu sem eu ter a tranquilidade. Da mesma forma que o outro panfleto coloca numa futura possível administração de um dos futuros candidatos a prefeito, que eu estaria lá na secretaria tal, que fulano estaria na secretaria tal, que fulano estaria na outra secretaria, e que seria tudo o mesmo que era antes. Meus senhores, nós não somos avessos a picuinhas também não, nem a pequenas coisas, nem a demagogia, de forma nenhuma. Nós temos, ao longo dessa trajetória pública, admitido os erros, assumido eles e, consequentemente, tentado trabalhar para que a gente possa dignificar o mandato. Ora, a comissão parlamentar de inquérito, pedida através de requerimento, em nenhum momento foi comentado uma única vez em rádio. Não teve uma entrevista, senhor presidente, em rádio depois desse pedido aqui. Está aqui o protocolo. Nenhum dos 4 vereadores que formam a oposição ocuparam 1 minuto de nenhum dos programas de rádio para falar sobre isso aqui. Quando eu falei sobre a CPI, a primeira coisa que eu disse era da seriedade, da respeitabilidade e da honestidade do doutor Ocean. Foi a primeira coisa que eu disse aqui, gravado em áudio e vídeo e relatado na ata. Mas me coloca uma coisa interessante. O vereador Marquinhos me falou que o mês de maio está resolvido e de que janeiro e abril estão resolvendo. Então, pelo menos para uma coisa, esse documento serviu, para que se discutisse uma questão que era importante. Olha o que é simplesmente que a CPI, sem nenhum interesse político, nós não fizemos nenhum campo de batalha, não teve um locutor de rádio que tenha recebido pelo menos esse documento. Está aqui o original guardado, a segunda vira original. Entreguei uma cópia à Ana, uma cópia, nem a Bia recebeu a cópia recebeu da Ana e uma ao Cláudio. A do Cláudio deve estar dentro dessa gaveta, ele nunca tirou daí. Lá no gabinete da Ana também nunca mexeu nisso aqui. O que é que nós esperávamos? E esperamos uma posição. Fui até o assessor jurídico desta casa, respeitosamente, perguntar qual era a posição. Viajei com o senhor presidente 2 vezes, em 2 audiências públicas, para Banabuí e para Fortaleza, e eu perguntei, nós estamos esperando a posição da mesa diretora a respeito dessa situação. O que é que pede? Apenas pagamento de benefícios previdenciários com verba do Fundeb, e ainda diz a época, só de janeiro até esta data. Nós não se preocupamos com o índice dos fatos, não. O Comprev, a compensação previdenciária de morada nova, no relatório que nós temos na internet, é em torno de 6.600.000 reais. O grupo de advogados do Marcos Inácio, com base em Limoeiro do Norte, aqui na região, oriundo do Rio Grande do Norte, que trabalha isso em todo o Nordeste, nos colocou, e ele não recebe por antecipação de nenhum dos institutos. Ele vai atrás da compensação, dando certo a compensação, ele quer receber a parte dele, evidentemente, as custas que tem direito o escritório de advocacia. Foi o que o senhor disse, vereador, eu estou apenas repetindo, que também é do nosso conhecimento. Então, são 6.600.000 aproximadamente. As questões do CRP é muito bom. O IPREM é uma realidade. Aqueles que falaram em 50 milhões e 60 milhões, eles que respondam. Esse cidadão aqui, esta bancada aqui, não tratou e nem trata de assuntos possíveis
que venham a acontecer ou não, nós ouvimos claramente, respeitamos a posição de todos. Se o advogado disse que tinha esse valor, ele que tem que mostrar que tem esse valor e não eu. O que é que nós pedimos apenas? A nossa preocupação está no seguinte: não é possível um funcionário público tirar uma licença e continuar recebendo do órgão de origem. Se ele está licenciado, ele tem que receber do IPREM. Vamos dar um exemplo. Você é funcionário de uma empresa privada, trabalha lá, qualquer empresa, vamos dizer, na Andrade Gutierrez, na Rio Vale, que está construindo aqui a calçada, os Copechões. E lá, para sua falta de sorte, você caiu lá do andaime. Caiu, sofreu um acidente. E o que é que a empresa faz? Lhe manda para quem pagar o seu salário? O INSS, porque a empresa e o funcionário pagam INSS. E o Instituto serve exatamente para isso. Então, o que é que nós pedimos? Para discutir respeitosamente, com o IPREM e com as secretarias, a discussão dos pagamentos previdenciários. Aliás, só pedimos do Fundeb. Não discutimos nenhuma outra secretaria, nem a própria educação como um todo. Apenas a questão dos 60%. Uma coisa que poderia ser resolvida em 30 dias, com 2 ou 3 sessões. Podia, não pode. Mas escuto quando o vereador Marcos coloca que não temos suposições absurdas nesse caso. Em nenhum momento. E nem desrespeita a ninguém. Pelo conceito que as pessoas adquirem ao longo de toda a sua vida, como é o do caso do professor Dr. Ocean. Professor universitário, homem de respeito. Como é o caso também de todos os outros que integram aquela direção, dos que integram a secretaria. De maneira nenhuma, nós só queremos discutir. Nada mais do que isso. Se o fato apurado pode ser visto por esta casa em conjunto, não tem nenhum problema. Se as correções já estão sendo feitas de forma antecipada, excelente. É o que nós queremos. Se os casos levantados, ou aludidos, ou observados, podem ser corrigidos, melhor para todos. Melhor para o IPREM, melhor para a educação, melhor para os 60%, melhor para esta casa, que está cumprindo o papel social de tentar corrigir distorções que, porventura, venham a acontecer nessa administração e em outras. Nada mais do que isso. Se alguém se apropriou ou usou do termo CPI, não fomos nós, não. Nós nem falamos sobre o caso. O protocolo é de 30 de maio, hoje é 21 de junho, 22. Nós nem falamos sobre o caso. Ficamos quietos, até reclamados por aqueles outros profissionais dos 60% que nos perguntavam: e aí, como é que vai ser? E eu perguntava ao doutor Manassés, que foi nosso colega aqui, sentou e sabe como é ser vereador, e ao colega presidente. Presidência essa que passou pelo Marquinhos, que passou pelo Dedé, que passou pela Ana, e que eu tive a oportunidade também de presidir. Então, aqui não existe nada para denegrir a imagem de ninguém. Aqui não existe nada para atingir ninguém, porque não chega à seara da parte política. Aqui não serve como palanque para ninguém. Agora aqui serve para distorcer, para ver as diferenças, para saber o que nós temos, para saber o que nós não temos. O IPREM está muito bem com o seu valor, a compensação previdenciária está aí, é uma possibilidade para 90 dias, para 120 dias, eles têm conseguido vitórias com a média de 120 dias, em média, alguns com 90, alguns com 150 dias, senhor presidente, mas tem conseguido com que isso aqui aconteça. Agora, num cálculo e num estudo de quanto o IPEM deve ter para que daqui a 15 anos, como fez quando eu expliquei aqui, inicialmente a questão da CPI, que em alguns países do mundo, ele já calcula a possibilidade de acontecer um problema
com 20 anos na frente, com 15 anos na frente, com 30 anos na frente, é apenas esse o fato que nós colocamos. Nós temos a consciência, e eu conversei com a Ana e com o Cláudio, olhamos e fizemos a leitura, colocamos a possibilidade, levantamos 3, 4 casos possíveis de ser avaliados e analisados. Levantamos dessa forma, só para mostrar que pedindo para 4 meses, para 5 meses, porque era em 30 de maio, nós poderíamos, evidentemente, com isso e conjuntamente, dar assistência normal para que os problemas antes e de outras secretarias também pudessem ser resolvidos. Ou quem quer ser presidente, diretor administrativo, superintendente de uma instituição e não quer o melhor para essa instituição e para a sua própria defesa pessoal. Por que é que existe um grande movimento hoje, junto às instituições, e até a possibilidade da formação de uma associação de secretários municipais do estado do Ceará, para que os contadores possam ser corresponsáveis pelos acontecimentos dentro de cada uma das secretarias? Porque as secretarias que não têm fundo próprio, como agricultura, cultura, esporte e muitas outras, têm que responder quando o gestor financeiro é a tesouraria que é nomeada pelo prefeito municipal. Por que que existe esse problema? Então nós somos hoje ente político. Estamos terminando o mandato. Faltam 6 meses, daqui a 8 dias faltam 6 meses. Então nós temos o quê? Praticamente o término. Termina esse semestre, depois que nós retornamos em julho, nós teremos aí apenas o último grande expediente, em plena campanha que termina no começo de outubro. E aí, todos os que voltarem aqui com o seu prefeito, podem vir a ser chamados a assumir algum papel. O vereador Zé me disse na última sessão que não gostaria de assumir nem vice-prefeito, nem o cargo de líder, mas não falou sobre secretário. Ele pode vir a ser secretário e aceitar ser secretário de qualquer uma das pastas do município. E aí, depois de 1 ano, ele vai receber lá do Tribunal de Contas, porque quase todos os secretários já receberam, lá, pedindo as explicações devidas, por um papel que foi errado, por um documento que não está certo, por uma nota fiscal que o profissional lá do local tirou errado. E assim é a vida que nós levamos. Ou nós achamos que nós não separamos o joio do trigo? Separamos sim. Se você olhar dentro de um processo, ou dentro de uma relação, ou dentro de uma lista, falar em lista, vai ser já expedida a lista do Tribunal de Contas dos municípios. Deve estar saindo em torno de 11 horas da manhã. E quem não vê dentro dessa lista a diferença entre uma pessoa e outra? E aí eu dei um exemplo a todos os meus amigos muito claro. Não existe punição igual para 2 casos. Vamos dar um exemplo muito claro aqui, eu peço permissão já no fim da minha fala. Uma pessoa, um bandido entra na sua casa para lhe roubar, armado, está pronto a ponto de lhe assassinar. E você tem uma arma, utiliza essa arma e com um tiro só, no meio da testa, você elimina aquele bandido. Ele morreu. Você saiu, evita... 2 minutos, Vossa Excelência. Muito obrigado. Seu tempo. Evita o flagrante, se apresenta, mas você vai ter o seu processo e você matou uma pessoa. Outra pessoa está parada no meio da rua, sentada numa cadeira, como a maioria que está bem sentado, a maioria também de braço cruzado, e você está sentado na calçada da sua casa. Uma moto para... Um cidadão de capacete puxa a sua arma. Antes de você abrir os olhos total, ele acerta no meio da testa. Aquela pessoa também morreu. Qual dos 2 ficará preso e qual dos 2 será absolvido? Qual dos 2 levará nas suas costas uma pena de 30 anos e qual responderá em casa, tendo que se apresentar, mas todos os 2 terão um processo, porque todos os 2 tiraram uma vida. Mas tem um diferencial muito grande. É por isso que o diferencial que eu quero colocar é o diferencial do respeito.
E eu queria dizer a todos que estão aqui presentes, a todos, os vereadores e aos que estão vindo, que o nosso pensamento aqui não é de denegrir ninguém, é de tentar corrigir as falhas que forem sanáveis de ser corrigidas. Muito obrigado, senhor presidente.